Quero saudar a todos com a boa noite, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos em mais uma noite reunidos aqui para cultuarmos ao nosso eterno e soberano Deus, que Deus venha estar mesmo a abençoar, a dirigir a cada um de nós. Vamos iniciar com uma oração. Pai Santo e Eterno, gratos estamos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos para te louvar, para te honrar, para te engrandecer e até mesmo para te agradecer, Senhor, por cada uma das bênçãos que o Senhor tem nos concedido a cada dia, Senhor. Pai, queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando aqui neste momento, para que tudo que formos fazermos seja mesmo de conformidade com tua santa vontade e para a honra e a glória do teu santo nome. Opere, Senhor, na vida de cada um de nós que vamos estar assim tomando parte neste momento da tua obra, para que possamos mesmo estarmos agindo e vivendo de conformidade com tua santa vontade. É tudo isso que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém. Dando continuidade, agora eu convido ao irmão Elias, que irá entoar louvores ao nosso Deus. Graças a Deus, estamos reunidos mais uma noite para cultuarmos o nome do nosso Deus, para louvá-lo e render louvores ao seu santo nome, pois só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. E neste momento eu quero convidar a você a louvar ao Senhor, a se alegrar na presença do nosso Deus, pois não há nada melhor do que louvar ao Senhor e estar diante dEle com louvores que agradam o seu santo nome. Estaremos louvando ao Senhor com o cântico Estamos Muito Alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união. Que a cada dia nós possamos estar unidos em Cristo, sempre louvando e exaltando o nome do nosso Deus. Amém? Jesus está aqui, sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Estamos muito alegres, estamos muito alegres, Jesus está aqui. Sentimos muito amor, sentimos união, sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Sentimos que Jesus está aqui em nosso meio, por isso temos paz no coração. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Quão formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. Diga quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche a minha vida, Senhor. cante maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, ainda continuando ao trabalho do Senhor, né, eu quero lembrar os irmãos, né, e amigos que nos ouvem, né, nos assistem, que toda quarta-feira nós temos esse trabalho, né, sendo a segunda e a quarta semana presencial e as outras semanas online, né? Então toda quarta nós temos o trabalho da UBH, tá? Sendo o segundo e o quarto presencial e as outras semanas online. Agora eu convido o irmão Paulo, que nos fará uma leitura da Santa Palavra de Deus. Uma boa noite aos irmãos. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios. Iremos ler no capítulo 6, verso 10 ao 17. Assim diz a Santa Palavra de Deus: Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingido-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que a palavra do nosso Deus seja aplicada aos nossos corações. Amém. Né? Continuando assim ao trabalho do Senhor, convido novamente o irmão Elias, que irá entoar mais um louvor ao nosso Deus, e logo após esse louvor, o irmão diácono Laurentino estará assim nos trazendo a palavra de Deus. Muito bem, querido, nós estaremos louvando ao Senhor com mais um cântico. Este cântico diz: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus possa ser o nosso guia, possa estar operando em nossos corações, trabalhando, nos fazendo servos de Deus a cada dia, nos preparando para a obra do Senhor. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos
de Deus está aqui. O Espírito de Deus, O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. diga os feridos, feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. pois o Espírito de Deus está aqui. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos trouxe aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais a palavra do Senhor. Cumprimento a todos com uma boa noite, que Deus nos abençoe, que o Senhor venha falar verdadeiramente ao nosso coração e que a palavra do Senhor possa nos ensinar, possa nos guiar em toda a verdade. Nós vamos meditar na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. O capítulo é o capítulo de número 14. Evangelho de Lucas, capítulo 14, dos versos 28 até o verso de número 30. Na verdade, até o verso de número 31. A você que nos acompanha pelo YouTube, que Deus os abençoe. Já convidamos você a conectar-se conosco e ouvir a programação da UBH, uma programação que é realizada pelos homens da Primeira Igreja Evangélica Batista aqui em Lábrea. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 28 a 31, diz a palavra do Senhor: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 33 diz: Assim, pois, todo aquele que entre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Senhor, nós queremos render graças ao teu santo nome, Pai. Te agradecer pela leitura de tua palavra, e nós queremos, ó Deus, ir além da leitura, meditarmos na mesma. E pedimos, ó Senhor, ao teu Santo Espírito, que é o nosso verdadeiro instrutor, que nos auxilie em nossas fraquezas, que nos use como canal de bênçãos, ó Deus, para que nós possamos aprender a tua palavra e colocarmos em prática os ensinamentos, pois a tua palavra nos diz, lá em Tiago, que de nada serve nós sermos apenas ouvintes e não praticarmos a tua palavra. Seja conosco, usa, Senhor, de favor, de misericórdia e bondade para cada um de nós que estamos aqui. Muito obrigado por tua palavra lida e que o Senhor nos ajude em o nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos. Ultimamente eu venho meditando bastante nesse tema
que é o que o servo do Senhor precisa para servir a Deus verdadeiramente, o que nós, homens, precisamos para servir verdadeiramente a Deus. Uma vez que muitas pessoas, eles até tentam servir ao Senhor, no entanto, muitas das vezes com a motivação errada, com a motivação que não leva à verdadeira adoração. E nessa noite, eu gostaria de meditar com vocês um pouco na palavra do Senhor e observar que alguns homens de Deus, eles se utilizaram de ferramentas para servir a Deus. Mas nós iremos aprender também que o nosso Deus, ele não necessita de ferramentas humanas para fazer a sua obra, para realizar o seu poder, para mostrar o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer. Então, queridos, nesta noite eu gostaria de apresentar 3 ferramentas que o homem de Deus precisa ou deve utilizar-se para servir ao Senhor verdadeiramente. Como eu falei, vários homens de Deus, eles usaram ferramentas que serviram para o seu ministério, serviram para os seus ministérios. Esses instrumentos inanimados, eles foram potencializados por Deus para ser um canal de milagres. E isso mostra que Deus usa coisas improváveis para mostrar que o poder é somente dele, é somente do Senhor, e não está em objeto algum, né? Quando nós vemos que Deus ele usou o cajado de Moisés para realizar sinais lá no Egito, nós podemos observar que o poder não estava no cajado de forma nenhuma. O poder estava em Deus, que fez com que Moisés usasse o cajado para realizar a sua obra, para realizar aquilo que ele queria realizar. Por exemplo, se nós observarmos a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4, dos versículos 2 ao versículo 5, nós podemos observar o que diz a palavra do Senhor. E diz: e o Senhor disse, o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Creio eu que muitos de vocês que estão me ouvindo, vocês conhecem a história, e que o Senhor ele não precisou do cajado para realizar o seu poder. Uma vez que o próprio Moisés fugia, mas o Senhor foi lá com sua palavra e disse o que Moisés deveria fazer. Apesar de Moisés ter usado um objeto inanimado, mas o poder era do Senhor. Deus mostrou o seu poder através do que aconteceu ali no Egito. Outro caso claro que nós podemos observar também está em Josué capítulo 6, né? A famosa história das trombetas com Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Talvez você conheça também a história, está lá no capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 20, o qual eu vou ler a partir desse momento. Josué capítulo 6, dos versos 16 ao verso 20, diz: e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade está condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. Assim torneis maldito o arraial de Israel e confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes
tocaram as trombetas, todos ouvindo o povo o sonido das trombetas e, levantando grande grito, ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Meus queridos, nós também podemos observar aqui as trombetas com Josué, que ele usou para derrubar os muros, as muralhas de Jericó. No entanto, nós sabemos que não foi o zunido das trombetas que derrubaram as muralhas de Jericó. Nós podemos observar que foi o próprio Deus, o poder de Deus, que fizeram com que as muralhas viessem a cair. Um outro fato bem conhecido também é o manto de Elias, né? O manto que Elias usou para abrir o Jordão, né? Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. Se você tiver curiosidade de abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel capítulo de número 17, versículo de número 49, você vai ver o que diz a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 49, diz a palavra do Senhor: E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra. Aliás, 2 Reis, capítulo 2, versículo 8 e 4. Perdão, irmãos, essa é a próxima referência. 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso de número 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos a seco. Nós podemos observar, queridos, que não foi a capa de Elias que realizou o poder para abrir o Jordão, de forma alguma. Foram o poder de Deus. Eu estou lendo essas referências para você ver que o poder é unicamente de Deus e não está em objetos. No entanto, esses objetos foram usados para Deus mostrar o seu poder, para Deus mostrar o seu maravilhoso poder. Agora sim, 1 Samuel capítulo 17, versículo 19, está registrado ali o episódio de quando Davi lutou com Golias, e Davi pegou 5 pedras, mas usou apenas uma pedra para derrotar o gigante, para derrubar o gigante e assim vencer. Mas nós podemos observar nas próprias palavras do Davi, que não foi, ele reconheceu que não foi pelo seu poder, não foi pela sua boa mira, mas sim pelo poder de Deus agindo ali na vida do Davi, quando ele lutou com o gigante e ele então saiu dali vencedor. Nós sabemos que ele venceu porque Deus estava com ele. Nós temos também o episódio do próprio Senhor Jesus, quando ele realizou uma cura de um cego em Jericó. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele juntou lodo, né, pegou a lama, fez um pouquinho de lodo e aplicou nos olhos do cego, e ele então passou a enxergar. Queridos, você há de convir comigo, o Senhor não precisava, o Senhor Jesus não precisava fazer o lodo para realizar essa cura. No entanto, ele usou coisas inanimadas para mostrar o seu poder. E nós, como servo de Deus, quais os objetos que nós precisamos ter em nossas mãos para ser um verdadeiro homem de Deus, um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro discípulo do Senhor? Alguns dos irmãos sabem, eu estou construindo, e para realizar e para finalizar essa construção, graças a Deus hoje nós finalizamos a construção. O irmão Kevin também sabe, ele acabou de construir. Antes de construir, nós temos que sentar, nós temos que calcular o que temos e o quanto iremos gastar, e muitas vezes ainda foge do nosso orçamento, mas nós temos que sentar. Nós não vamos, de forma alguma, iniciar uma obra sem antes calcular
se o que nós temos vai dar para construir, para que nós não venhamos ser envergonhados, para que as pessoas não olhem para nós e digam assim: olha, esse homem começou uma construção, no entanto não finalizou. Isso é vergonhoso. Assim também, nós precisamos nos utilizar de ferramentas para fazermos a obra do Senhor, para que nós também não venhamos ser envergonhados. Queridos, e o primeiro objeto que nós podemos ver e que nós utilizamos no dia a dia é o metro ou a trena, que serve como instrumento para medirmos, para calcularmos, né? A trena tem a função de medir ou de calcular. Jesus disse que antes de fazermos algo, nós precisamos calcular se temos ou se estamos em condições para realizar tal tarefa. O Senhor Jesus nos instrui a fazermos isso, né? E aqui mesmo no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, diz: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para ver, para calcular a despesa e verificar se tem os meios para começar, continuar e concluir a obra? Foi o próprio Senhor Jesus que nos instruiu a fazermos isso. E quando nós observamos o metro ou a trena, nós podemos calcular. Serve como instrumento de medida para as nossas vidas. Tudo que formos fazer, meus queridos, nós precisamos calcular. Tudo que nós formos falar, nós precisamos calcular se vai dar certo aquilo que nós vamos falar. Será que nós iremos atingir o nosso objetivo quando nós fazemos algo? Será que nós iremos prejudicar alguém quando nós falamos algo? A palavra do Senhor diz que nós devemos ser tardios para nos irar, tardio para falar. Nós devemos ouvir mais e falar menos, para dar tempo nós calcularmos o que nós iremos fazer ou o que nós iremos falar. Então, para sermos um homem de Deus, nós precisamos medir as nossas ações e trabalhar de forma inteligente para agirmos com sabedoria. Precisamos calcular, nós precisamos trabalhar. O homem de Deus precisa calcular as suas atitudes. O homem de Deus precisa calcular as suas atitudes. Quando nós vemos e falamos a respeito de ferramentas, nós temos também a segunda ferramenta aqui, que é uma chave de fenda, que nos faz lembrar a oração. A chave de fenda tem a função de apertar parafusos e ajustar peças. A chave de fenda serve para essas finalidades. E nos faz lembrar da oração. Nós, como homens de Deus, nós precisamos nos utilizar da oração. A oração é a força que temos para ajustar cada coisa em nossas vidas. Como Deus chamou Moisés para estar numa fenda, na rocha, assim também todos nós precisamos estar nesse lugar apertado, onde nos encontramos a sós com Deus. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos ter esta atitude. Mateus capítulo 6, versículo de número 6. Ouça o que diz a palavra de Deus: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a portas, orarás a teu pai que estás em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Nós temos que recorrer à oração se quisermos ser homens de Deus. Nós precisamos ajustar a nossa vida, e o meio pelo qual nós podemos ajustar a nossa vida com Deus é por meio da oração. Se você quer ser um homem de Deus bem-sucedido, se você quer ser uma mulher de Deus bem-sucedida, você precisa ajustar a tua vida por meio da oração, por meio da oração. E a terceira ferramenta que nós precisamos nos utilizar para sermos um homem de Deus bem-sucedido é exatamente o martelo. O martelo serve para pregar, nos lembra a pregação. Marcos 16:15, nós temos ali
a grande comissão, quando Jesus nos manda ir anunciar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. O martelo, ele serve para pregar. Quem vai pregar tem que tomar cuidado para não acertar o dedo, né? Eu vi o meu trabalhador trabalhando ali, ele se descuidou, ele não acertou com o martelo, mas ele acertou com a marreta no dedo e a ruína foi grande. O dedo ficou preto, a unha quase cai e ele nem pôde terminar de rejuntar a cerâmica porque machucou o dedo. E foi com a marreta apenas, batendo lá, ele machucou o dedo. Assim nós, homens de Deus, nós precisamos ter cuidado com o que vamos falar. Quando nós estivermos pregando a palavra de Deus, nós precisamos ter cuidado. Porque a palavra, ela tanto pode salvar, quanto ela pode condenar. O mundo olha para nós, para as nossas vidas, e ele vê a nossa atitude. Muitas vezes, nós podemos condenar as pessoas sem falarmos palavra alguma. As pessoas podem observar o nosso modo de vida, o nosso comportamento, e jamais se achegar a Deus por causa da nossa atitude. Lembra que a nossa atitude, ela não deve ser apenas falada, mas ela deve ser vivida. Nós devemos ensinar através do nosso comportamento também. As pessoas estão olhando para as nossas vidas, as pessoas estão buscando ver o nosso modo de vida. A nossa vida é uma pregação, como nós temos ouvido aqui em muitos estudos. A nossa vida é uma pregação. E será que se as pessoas que estão nos olhando, elas estão observando um homem de Deus ou não? Será que as nossas atitudes demonstram que nós somos homens de Deus ou não? Nós temos que calcular também esse modo de vida que nós temos que viver. Nós temos que viver de forma que agrade a Deus, de forma que alcance o nosso objetivo, que é anunciar a palavra de Deus às pessoas que estão perdidas. Esse deve ser o comportamento de um homem de Deus, de um homem que quer viver segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Então, queridos, quando nós vemos o martelo, nos faz lembrar a pregação, né? Nos faz lembrar pregação, e nós devemos obedecer essa ordem de Jesus, se quisermos ser um homem de Deus, que busca fazer a vontade de Deus, que busca levar a palavra de Deus, que busca pregar a palavra de Deus. Então, temos que ter essas atitudes em nossas vidas. Nós devemos sim lembrar que, como homem de Deus, nós precisamos calcular as nossas vidas, nosso modo de vida, aquilo que iremos fazer, se vai dar certo, se vai agradar a Deus, se vai agradar o nosso próximo. Nós precisamos lembrar também que, como homens de Deus, nós precisamos priorizar a oração em nossas vidas, né? E como homens de Deus, nós precisamos anunciar a palavra do Senhor, nós precisamos pregar a palavra de Deus. São 3 atitudes que eu e você precisamos ter em nossas vidas. Você se considera homem de Deus? Então você tem que ter essas atitudes na tua vida. Se eu me considero homem de Deus, eu tenho que ter esse cuidado de viver uma vida no padrão bíblico, aquilo que Deus exige para nós. Eu tenho que ter uma vida dedicada à oração, e eu não tenho que perder a oportunidade, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus. Esses ensinamentos eu tomei para a minha vida, e você também pode tomar para a sua vida. Se você é um homem de Deus, se você pretende ser um homem que agrade a Deus, você tem que ter essas atitudes na tua vida. Lembra, são 3 atitudes. 3 atitudes. Uma atitude de viver uma vida no padrão do Senhor, uma vida de oração e uma vida de pregação da palavra do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, aplique essa meditação ao nosso coração, e que a partir de hoje nós possamos calcular a nossa vida e que nós possamos viver de acordo com a palavra do Senhor, buscando para nossas vidas aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por sua paciência, muito obrigado por você estar conectado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Gostaria de encerrar com uma breve palavra de oração. Pai, muito obrigado por tua palavra, que nos instrui, que nos ensina, que nos mostra, Senhor, como devemos agir,
como devemos viver. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens do Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Nos ajuda, Senhor, a calcularmos a nossa vida, a vivermos nos padrões bíblicos. Nos ajuda a sermos homens de oração, homens que pregam verdadeiramente a tua palavra. Abençoa nossas vidas e continua conosco no decorrer dessa noite e no decorrer da nossa vida. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém. Amém.